Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui é comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Vamos fazer provavelmente o C-Pop mais rápido da história, sem ser um C-Pop Express. É, aquele C-Pop que nem diz o Barcinski, né? Filme que vai interessar a 7 pessoas. Não, tem muito cinéfilo. Tem muito cinéfilo. 14. Se os cinéfilos vão nos ver, é outra coisa. Hoje a gente vai falar de O Esquema Fenício, o novo filme do Wes Anderson, né? Que é um diretor bem queridinho aí dos cinéfilos, né? E é um cara que, de justiça seja feita, fez muitos filmes bons, né? Alguns... E pelo elenco desse filme é queridinho também da galera de Hollywood, né? De todos os atores. O pessoal gosta de trabalhar com ele, é sempre um elenco bem estrelado, assim. E tirando o protagonista, o tempo de tela é sempre meio que rapidinho pra todo mundo, né? Então não deve demorar muito as gravações. É porque os filmes não são muito longos, né? Não é aqueles filmes de 3 horas, 1h30, 2 horas no máximo. Né? Eu tava comentando antes com o Márcio aqui, já vamos subir a trilha e daí a gente já fala do filme. Tava comentando com o Márcio aqui que esse filme é até complicado para dar uma sinopse, né? Tô olhando aqui a sinopse do IMDb que diz assim: é um conto sombrio de espionagem que segue um relacionamento tenso entre pai e filha em uma empresa familiar. As reviravoltas giram em torno de traição e escolhas moralmente cinzentas. É uma sinopse que não diz absolutamente nada. Nada, não tem a mínima ideia do que se trata o filme. Pode ser desse filme como pode ser de Succession também. Sabe... Eu vou até... Deixa eu ver se eu acho aqui no... Eu não sei se já tá em pré-venda. O filme estreia agora na quinta-feira, dia 29. A gente tá gravando dia 28 Isso, na quarta. a gente tá gravando dia 28. Eu queria ver se tem um... Eu vou ver a do ingresso.com, tá? Que é, em tese, a oficial. E... Vamos lá. Sinopse. O excêntrico magnata Zaza Corda... que imagino seja uma relação a Zaza Gabor, né? O excêntrico magnata Zaza Corda, que é vivido pelo Benício Del Toro, já sobreviveu a 6 acidentes de avião e é pai de 9 filhos homens e uma única menina, a freira Leslie, que vem a ser a filha da Kate Winslet, né? Mais um Nepo Baby no mundo. Baby. Ele determina que ela seja a única herdeira de seu patrimônio, mas antes pede ajuda da filha para garantir que seu projeto de vida saia do papel, o Corda Land and Sea Phoenicians Infrastructure Scheme. Agora eles precisarão viajar pelo mundo acompanhados pelo ingênuo tutor Bjorn, vivido pelo Michael Cera, que nasceu para fazer filme do Wes Anderson, né? Ele inclusive disse numa entrevista que ele foi convidado para participar do Asteroid City, mas ele não pôde, teve que negar porque o filho dele tinha nascido. Ou estava para nascer, alguma coisa assim. Daí ele não pôde, mas daí conseguiu nesse aí, disse que toparia de olhos fechados, enfim. Eu ia fazer uma piada com filhos nascendo e corridas do outro lado do mundo, mas seria muito piada interna, né? Agora eles precisarão viajar pelo mundo acompanhados pelo ingênuo tutor Bjorn para negociar com empresários, empreiteiros e criminosos perigosos, confundindo-os sobre suas intenções para afastá-los do esquema. Tipo uma lava-jato assim do Wes Anderson, né? Dá uma ideia um pouco melhor, assim. É um filme dividido meio que em ele inclusive divide, né, com o nome ali os capítulos, por assim dizer. São as partes desse plano, né? São umas caixinhas, né? Cada caixinha tem um personagem que ele tem que visitar, porque ele tem que convencer o cara a participar desse grande empreendimento. Ou enganar o cara. Ele mostra assim no começo várias caixas de sapato. Isso. E dentro das caixas de sapato estão os planos. E é um filme episódico, né? Eu confesso, assim, a gente viu o filme na semana passada na cabine, né? Agradecer a Espaço Z. Eu tava olhando o trailer aqui pra me lembrar, porque ele é um filme que, cara, pra mim não ficou nada, assim, cara. É mais um filme do Wes Anderson. Nesse caso aqui, acho que é mais a forma do que o conteúdo, assim. Pra quem dá mais importância, para quem aprecia outros aspectos do cinema que não só a história, acho que vale muito a pena. É o cara que se preocupa muito com direção de arte, com fotografia, tem uma obsessão com uma coisa simétrica, né? Tu vê que todas as cenas elas são divididas bem no meio, assim, o enquadramento é perfeito, assim, milimetricamente perfeito. Não olhei, mas imagino que ele seja, talvez como eu, virginiano, né? Meio obcecado com
com esses detalhes e correções. Mas quando vai pra história, tipo, tem umas piadinhas legais, assim, mas não fica muita coisa. O Wes Anderson é aquele cara que tu bate o olho no filme e tu sabe que é dele. Exato. Né? É um dos poucos diretores que tem hoje que tu só olha 10 segundos do filme e tu sabe que é filme do Wes Anderson. Se tu já tenha visto algum filme do Wes Anderson. Esse eu acho, que eu tava comentando com o Carlos aqui, ele é conceitualmente menos complicado do que os dois últimos, que é o Crônica Francesa, que é um filme bem árido, assim. Gostei, mas eu achei... Mas a gente não está contando os curtas, né? Tem uma série de curtas para Netflix. Não, os longas, né? Netflix, os longas dele. E o Asteroid City, que para mim é melhor do que esse filme, que o Esquema Fenício, mas também é um filme um pouco mais rebuscado, assim, tem umas indas e vindas, tem umas linguagens meio meta ali, tipo, é um filme mais... Tem um teatro dentro. É um filme um pouco mais difícil, assim. Esse não, esse é um filme, embora episódico, ele é bem quadradinho, assim, no sentido narrativo, tu entende a história, tem um começo, meio e fim. Ele é extremamente surreal, como boa parte dos filmes do Wes Anderson, assim, tem momentos que parece até meio cartunesco, assim, parece uma coisa meio de animação, né, pela maneira como os personagens se portam, algumas situações acontecem, tipo, tem um personagem que aparece no final do filme, né, não sei se caracteriza spoiler, esse filme não tem muito spoiler, né, que é o Benedict Cumberbatch. Ele chega a aparecer um pouquinho antes. Né? Que faz o papel de irmão do Korda, que é o Benício Del Toro, e tipo, o visual dele é bem rasputinho, assim, parece aquele o barbão, magro. No geral, o visual e talvez a interpretação, isso vale talvez para todos os filmes do Wes Anderson, ele às vezes parece uma coisa mais teatro que cinema, né? Também tudo meio over, assim, né? De propósito, acho, para ressaltar. Exato, alguns pontos. Não é erro, é proposital. Eu achei o filme engraçadinho em muitos momentos, né? Não é um filme... Como é que a gente vai dizer assim? Não é um filme essencial, não é um filme que vai ser escolhido provavelmente um dos melhores do ano. Não. O Asteroid City até foi para algumas pessoas, né? Esse eu acho que não, mas é um filme divertido. Eu me diverti vendo ele, é um filme curto, tem umas piadinhas que funcionam, né? Mas não é aquele filme, eu preciso ver esse filme, se eu não ver esse filme eu não vi cinema em 2025, acho que não é isso. Quem gosta do Wes Anderson, quem está vendo esse programa porque gosta dos filmes do Wes Anderson, eu acho que não vai se decepcionar. Todos os elementos estão ali, né? Tem, como o Carlos falou, uma questão narrativa, eu acho que é uma história de um magnata, e eu acho, daí tu pode fazer até algumas comparações, assim, né, com os grandes magnatas de corporações hoje que praticamente dominam o mundo mais do que Estados-nações, né? Tu pega o Korda, que é um cara, uma das frases dele é: se tiver algo na sua frente, achate, né? There's something in your way, flatten, uma coisa assim. E daí tu pega uma das grandes frases dos caras da Big Tech, eu acho que era do Zuckerberg, se eu não me engano, mova rápido e quebre coisas, né? Então, tipo, é a mesma coisa. Se uma coisa está te atrapalhando, passa por cima dela, quebra, começa de novo, atropela e vai adiante. E é um pouco essa... Se uma menina não te der bola, cria uma rede social. É um pouco essa toada do Korda, que é um cara que... O filme começa com ele sofrendo várias tentativas de assassinato, né? Uma queda de avião, ser envenenado, enfim. Ele é um cara que sempre tem alguém tentando matar ele. E ele começa... muito se vendo nesse fim da vida, né? Sabendo que não só a vida dele está em perigo, mas os empreendimentos... Uma hora vai dar uma zebra, os empreendimentos dele estão chegando a um certo momento de conclusão ali. Ele tenta reatar com a filha dele, né? Que é uma menina que foi para um convento, depois que a mãe dela morreu. Ele tem outros 9 filhos, que também remete muito a caras de Big Tech, né? Elon Musk, por exemplo, tem 48 filhos também. E sempre naquela expectativa ele fala, eu tenho tantos filhos porque a esperança é de que um deles vire o Einstein. Se eu tenho 9, a chance aumenta de eu ter um Einstein na família. Fazer umas piadinhas a partir disso aí, né? Tipo, tem um filho lá que tem uma adaga, uma besta. Uma besta. E aí ele fica dando flechaço. Tipo, funciona assim, visualmente funciona, mas... Então é um cara que tenta essa aproximação com a filha, meio que uma forma de redenção, para dar um sentido pro final da vida dele ali, né? E tenta passar os empreendimentos dele pra filha, para que a filha assuma ali. E daí sai com ela ao redor do mundo para encontrar vários personagens, que são esses personagens que ele tem que convencer a investir nesse empreendimento. Daí tu tem um momento, tu vai lá e encontra o Riz Ahmed, que é um sheik, né, um árabe lá. Depois tu encontra o Bryan Cranston com Tom Hanks.
né? Depois tu encontra a Scarlett Johansson. É meio uma figurinha carimbada dele, apesar que tem muitos que não estão dessa vez aqui, né? O Jason Schwartzman, né? Que é o Jason principal. Schwartzman. Né? Não sei se a Saoirse Ronan chega a participar tanto assim, mas enfim, tem o Bill Murray, tá, né? Tem umas figurinhas Bill Murray carimbadas. fazendo o papel de Deus, né? O papel perfeito pro Bill Murray. Que acho que é pouca quebrada ali que ele dá em termos de linearidade, né? Que tu não sabe muito bem se são visões ou se são sonhos, que o personagem do Benicio del Toro, volta e meia, se encontra num momento que daí o filme é preto e branco, e ele tá como se fosse além vida ali, meio que sendo julgado, tendo seus feitos sendo analisados pelos anjos ou Deus ali, enfim. O que me pega um pouco é assim... é que ele tem muita cara de mais do mesmo, assim. Quem gosta do Wes Anderson, eu não sei assim o quanto as pessoas vão gostar desse filme, assim, porque ele acrescenta muito pouco assim de novidade, assim. Os outros filmes já vinham assim. Acho que o último, eu gosto dos curtas ali, daqueles curtas da Netflix, acho que tem coisa muito boa ali, a história do Henry Sugar é bem legal, né? Aquela do cara na cama com a cobra também é legal, Isso. eu não lembro o nome agora. Acho que é Veneno o nome. Mas assim, dos longas, cara, acho que o último... Eu não vi o Ilha dos Cachorros, que todo mundo fala que é muito bom. Eu gosto, eu acho muito bom. Na animação, né? Mas assim, desses últimos, dos últimos 4, o único que eu não vi é o Ilha dos Cachorros. Se tu pegar o Asteroid City, o Crônica Francesa, de novo, vou tirar o Ilha dos Cachorros, e o Grande Hotel Budapeste, assim, é inegável que o melhor filme é o Grande Hotel Budapeste, e que os outros é tudo meio que... ok. Eu tava com essa impressão aqui, tava olhando as notas até... pegando o Metacritic, ó, o Grande Hotel Budapeste, ele tem média 88, que é bem alto, tá? Aí a gente vai pro Ilha dos Cachorros, já é 82, mas ainda é uma nota alta. A Crônica Francesa é 75, que já é um ok, legal. O Asteroid City 76 e esse agora tem 71. Eu acho que e assim, todos meio seguidos, né? Não são. O Asteroid City é de 2023, o Crônica Francesa 21, o Ilha dos Cachorros 18 e o Budapeste 14. Ele é um cara que produz bastante, né? Sim. Talvez... Parar um pouquinho? Espera um pouco, né? Espera um pouco e deixa umas ideias amadurecerem melhor. Eu tava fazendo um paralelo quando a gente saiu do cinema, assim, com o Woody Allen, assim, não só por causa dessa produção constante dele, né? Faz muito filme. São filmes que tem uma marca. O Woody Allen também era um cara que tinha os filmes dele, tinha uma marca registrada, assim. E o Wes Anderson tem visualmente essa marca, assim. E também são filmes que os atores gostam de participar. Então... por um grande ator ser convidado. Gostavam mais antes, né? Gostavam do Woody Allen, gostavam mais antes, né? Depois de ir pra cá, né? Depois dos escândalos dele, menos, assim. Mas era um cara que conseguia angariar o ator que ele quisesse pros filmes dele. E o Wes Anderson é meio que isso, assim. Sim. Tanto esse filme é estelar, assim. A gente só tava citando, assim, de passagem alguns dos caras. É quase Vingadores. É quase Vingadores, assim. A quantidade de estrelas que estão no filme pra um filme que tem uma pretensão pra blockbuster muito menor. Só de gente que ganhou o Oscar ali tem uns 4, 5. Então, tipo, se tu vai no filme pelo elenco, tu vai direto nesse filme, assim. Eu acho que dificilmente vai ter um filme nesse ano tão estrelado quanto esse, né? E tu tava citando vários ali, tipo, tem os filmes dele não sei se tem um do começo da carreira, mas que é nos anos 90. O 3 é demais, é muito bom, que é o primeiro filme dele, eu gosto bastante, assim. E tem um que eu vi há pouco tempo, eu não tinha visto antes, que é de 2012. Agora não me lembro o nome em português, mas é Moonrise Kingdom. Eu acho que é Moonrise Kingdom. É muito bom esse filme. Esse filme é tipo um filme bem queridinho, assim, sabe? Os Tenenbaums também é um filme bem cultzinho. O Tenenbaums. Mas esse Moonrise é diferente dos Tenenbaums, assim, é um filme mais de criança, assim, de adolescente se descobrindo, aqueles Come of Age, filme sobre amadurecimento. Mas né? do Wes Anderson. Mas do Wes Anderson. Aí elas crescem e viram o Tenenbaums. Viram Tenenbaums, ou viram, sei lá quem, viram os caras da Asteroid City esperando o Alien. Do Seu Jorge é o Darling, né? Não sei pronunciar o... Não, o do Seu Jorge é o outro, é o do Submarino, aquele Vida Marítima. É o Steve Zissou, né? Que ele toca e fica cantando as músicas do David Bowie, né? Que ele fica cantando a música do Nenhum de Nós sem pagar os direitos. Mas são várias. Ele toca essa, mas toca várias do Bowie no filme. Tem toda a treta aí do Astronauta de Mármore. Mas assim, eu entendo essa comparação com o de Allen, mas eu ainda acho que o de Allen tem
Cara, eu odeio vir quando me vem a expressão em inglês e não me vem em português, mas acontece. Tem um range maior, assim, o escopo de filmes do Woody Allen é maior, assim. O Woody Allen tem aquelas comédias que ele faz um piloto automático, uma comédia nota 7, mas se ele quiser fazer um drama, ele vai fazer um drama muito foda, ele vai fazer um Match Point. Ele pode fazer um Meia-Noite em Paris, que não chega a ser um drama, mas assim, os melhores Woody Allen são melhores que os melhores Wes Anderson. Acho que concordamos com isso. Assim. Pode ser. O que me parece é que tem pouca coisa de inovação, assim. Eu fiquei vendo o filme com uma cara de que, cara, eu já vi isso antes, assim, cara. O que me leva, às vezes, com essa questão da inovação, assim. A gente acabou de ver um filme que não é nada inovador, assim. A gente acabou de ver... Não vai falar nada porque não pode ainda. A gente pode falar que a gente viu o Bailarina, que é o do John Wick, que é o Ana de Armas, o novo filme. Mas a gente não pode falar nada do que a gente achou. Não pode falar o que achou, mas é na linha do John Wick. Quem viu o filme do John Wick, imagina, eles vão fazer um filme muito diferente também. Não vou botar o Wes Anderson pra fazer John Wick. Fazer um filme de cabeça do universo John Wick. Mas às vezes eu fico perguntando assim, precisa ser inovador a todo momento, né? Às vezes tu faz um comfort food ali, falando em termos em inglês, né? Sim. Aquelas comidas de conforto ali que tu entrega um filme pra galera que sabe que gosta do teu trabalho, mas tu não precisa romper barreiras, tu não precisa fazer nada muito... Mas eu acho que até pro fora fã, da caixinha, assim, assim, ele tem novos elementos ali para tu estudar, olha de novo esse enquadramento, olha que bonito aqui. Eu sempre acho que tem coisas divertidas ali. O lance que nem tu tava comentando, eu já saí do cinema, o lance das granadas. O Benício Del Toro tem uma caixa de granadas e ele fica dando granadas de presente para as pessoas. Como se fossem balas. Como se fosse bala. Toma uma granadinha para você, quer uma granadinha. Então tem essas coisas. O Michael Cera, acho que tá muito bem, parece que ele nasceu para fazer o filme do Wes Anderson, né? Então o Michael Cera tá muito bem, ele faz um personagem que, primeiro ele é um personagem, né? Depois ele vira outro personagem que daí ele muda até o cabelo e a forma de lidar assim, com as pessoas. E a própria filha da Kate Winslet tá bem. A filha da Kate Winslet, assim, em termos de elenco, todo mundo funciona. É mais isso, porque quando tu vê um filme de um diretor desse, tu imagina algo bom, vai ser um dos melhores filmes do ano. Tem um filme novo de 10 anos. Até porque é sempre meio caricato, né? Não te exige bater num teto de interpretação, né? Mas é aquele negócio, é que nem os últimos filmes, agora indo por uma seara completamente diferente, mas que a gente já comentou também, do Jordan Peele. Tu pensa o Nope, aquele que já tem uma discussão que a gente teve quando viu Não Olhe. Que é bom filme, mas pro Jordan Peele eu esperava mais, né? Então, mas ele ainda tenta inovar, ele tenta ir um caminho diferente dos outros. Mas se tu for pegar os outros dois ali, tanto Nós quanto... Não, o Nope é o que eu menos prefiro, tá? Quanto o Corra. Nós e o Corra. Mas assim, o Nós ainda é, ao seu modo, parecido com o Corra. O Nope não. O Nope é bem menos, é bem diferente. Ele trata mais de um grande espetáculo. Eu prefiro não gostar tanto de um filme... mais que o cara arrisque do que essa sensação de... E assim, tem uma... É que eu acho que também, assim, outra coisa, ele faz tudo tão... É difícil tu achar um diretor que faça um trabalho igual ao do Wes Anderson. Praticamente ele que faz daquele estilo ali. Então, como é só ele que faz, deve pensar assim, se eu parar de fazer, ninguém vai fazer. E então, tem uma parada engraçada que assim, tu vai no YouTube e tu bota ao estilo Wes Anderson. Porque assim, e aí tem o Star Wars ao estilo Wes Anderson. Tem Succession, assim. Tu vê exatamente essa... O do Succession é bem bom. Não sei se é inteligência artificial, se é alguém que faz ali, mas enfim. Tem uma parada que eu sempre lembro, tem uma amigona minha, Kellen, ela conta que ela foi ver um filme do Wes Anderson e tal, e por isso que eu brinco com a história do cinéfilo. E ela disse que atrás tinha um casal, e eu não vou lembrar qual era o filme, era um filme desses filmes do Wes Anderson. E aí acaba o filme e ela só escuta o carinha dizer pra guria assim: bem-vinda ao Wes Anderson. O cara se achou o maior cinéfilo do mundo. Assim. Bem-vindo ao mundo do Wes Anderson. Cara... Eu já imagino esse cara com uma eco bag assim, da MUBI. Imagino o Mansplaining depois do filme. Ranqueou todos os filmes. Se a guria não gostou, ela não entendeu do filme. O cara fez um podcast depois do cinema, enfim, quando saiu pra jantar. Sempre me fica essa imagem dos filmes do Wes Anderson, a galera com a eco bag. Eu gosto, assim, da questão da estética, essa coisa meio retrô, aquilo que o Carlos fala de ser tudo milimetricamente colocado na tela, todas as cenas são pensadas
pensadas, nenhuma cena ali é aleatória, tipo, tudo muito coreografado. Então, essa sensação de controle que ele tem sobre a obra, assim, é cinema. Me agrada. É cinema. Me agrada, acho legal, assim. Né? Às vezes fica como tu falou, né? Isso, a questão estética em detrimento da narrativa, muitas vezes. Mas eu acho que funciona igual, assim. E eu não acho que esse filme seja, como eu disse, assim, não acho que esse filme seja, não é um filme que tu vai sair do cinema, que saco, perdi meu tempo. Não é, ele é divertido, assim. Ele só não tem uma ambição maior, como a gente volta e meia espera. Mas daí talvez seja um problema mais nosso de esperar as coisas isso que propriamente tu falou deles. do enquadramento. Tem uma cena que eu acho bem interessante, que é a apresentação, acho, do Michael Cera. Que o Michael Cera tá lá atrás e ele tá falando com a guria numa mesa. E ele tá falando com a guria e ele tá enquadrado no vão da mesa, assim, cara. Mas é muito bem enquadrado, assim. Tu vê que é certo que esse cara tem toque, cara. Não tem nenhuma chance do Wes Anderson não ter toque. Não, e tu vê que é o Michael Cera, então tu já fica de olho, que tu sabe que alguma coisa ali vai acontecer, porque tu sabe, tu bate o olho, tu sabe que é um ator importante que tá ali. Não é um figurante, tu sabe que ele tá ali, então vai ser... E eu acho que a forma como ele resolve o filme, que o cara resolve abdicar da riqueza para bancar o empreendimento, né, e acaba abrindo um restaurante com a filha ali, um restaurante meio... Não é fundo de quintal, não, mas é meio que um pé sujo ali, né? É um restaurante comum, assim, não é um grande alta gastronomia, assim. Que é um cara que tinha uma vida... Morava num grande castelo, tinha uma vida extremamente poderoso, tinha contato com várias pessoas do mundo e ele larga tudo aquilo para ter uma vida simples com a filha ali, para ter né? Fiz o meu grande empreendimento, deixei minha marca, agora eu vou viver a vida que eu queria ver sem grandes complicações, sem grandes problemas e tal. E daí termina o filme ele com ela ali num restaurante jogando cartas, né? Sim. E ela fora do... E ela fora do coisa. Separou de Deus. Separou de Deus, se apaixonou pelo Michael Cera, né? Até porque ela descobriu que Deus é o Bill Murray, daí entre Bill Murray e Michael Cera, ela preferiu o mais jovenzinho. Andou tendo umas paradas aí de assédio também. É difícil ter alguém daquela geração que escape agora, né? Se começar a fazer a limpa em todo mundo, não vai sobrar ninguém. Quantas estrelinhas bem enquadradas tu vai dar pra esse filme? Eu dei 3 estrelinhas. Eu dei 2,5 porque me cansou um pouco, mas acho que é isso aí, assim. Fica nessa zona, assim. Vamos para as dicas da semana, então. Dicas da semana. Vai lá, quer começar? Posso começar. Eu tinha uma dica da semana, agora eu me esqueci completamente. Então enquanto tu lembra, eu vou... A minha dica, assim, não é um na filme... ponta da língua, até tinha pensado sobre ela. Não é um filme em especial. Eu tava fuçando ontem no Prime, procurando outra coisa, e vi... eu não sei em que ponto isso vai funcionar, porque eu não acho que as crianças de hoje em dia vão conseguir parar para ver no ritmo que é. Mas enfim, fica como nostalgia. Eu acho legal, nem que seja como preservação. Entrou assim sem nenhum tipo de propaganda, algo que eu esperava que fosse ter no Globoplay, por razões óbvias, mas entraram, na verdade, né, português correto, vários filmes antigos dos Trapalhões. Os Trapalhões. Aonde? No Prime. No Prime? Então aqui, ó, eu botei na busca, eu acho que tem mais que isso, tá? Porque tem os filmes depois eu vou botar aqui na busca o Renato Aragão, vamos ver. Mas aqui, Saltimbancos, Trapalhões, que é quase um clássico, que é a música do História de uma Gata, do Nós Gatos Já Não Sei Suar. Casamento dos Trapalhões, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que é o Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Tem a versão de 2017 dos Saltimbancos Trapalhões, Os Fantasmas Trapalhões, isso tudo dos anos 80 para trás, assim. Deixa eu dar uma busca aqui pro Renato Aragão. Esse O Rei do Futebol tem aquela cena clássica do Didi batendo escanteio e correndo na área e fazendo gol de cabeça, né? Que funciona, é uma analogia que até hoje se usa, né? Tu bate escanteio e vai cabecear. Além disso, ó, Cangaceiro Trapalhão, que é de 83... O Incrível Monstro Trapalhão, que pela foto aqui é o Didi de Super-Homem, que é de 81. Ali Babá e os 40 Ladrões, 72.
O Trapalhão na Ilha do Tesouro, 75. E tem um aqui, O Adorável Trapalhão, 67. Simba, o Marujo Trapalhão, de 75. Robin Hood, o Trapalhão da Floresta, 74. Cinderela, o Trapalhão, 79. Ou seja, tem vários e vários filmes Maratona do Trapalhão. Didi e dos Trapalhões. Cara. Eu acho que alguns desses podem funcionar ainda, assim, dependendo do grau de ingenuidade que a criança for ver, porque as crianças hoje em dia já têm um pouquinho mais de... Vai pegar mais a tua criança interior do que as novas crianças. É que tá. Eu não sei se a gente veria mais... Tu pode ver um, assim, pra ver, mas mais que um, não sei. Mas eu acho importante estar ali. Acho que é um dos grandes campeões de bilheteria, né? Sempre, todo ano, por o filme muito Trapalhões tempo, era o grande campeão de bilheteria. Até entrar essas comédias de Paulo Gustavo, por muitos anos, os filmes dos Trapalhões. E assim, Didi é o Didi, né? Acho que se dá... Até esses tempos a Globo fez um especial dele, achei bem bacana, acho legal homenagear em vida, né? Porque é daqueles caras, assim, que... Quando morrer, vai se sentir falta, assim. O que ele já fez o que for... Galera que cresceu vendo os Trapalhões sabe que... O bicho pegava, era muito divertido. Mas, enfim, essa é a minha dica aí. É bom na minha agora. O catálogo dos filmes dos Trapalhões e do Renato Aragão. Agora é contigo. Eu me lembrei. Então, uma dica que até eu tinha pensado para esse programa, porque é uma dica que casa muito com o universo Wes Anderson, com alguém que tem mania de controle. O Carlos já deve estar imaginando, que eu comentei com ele hoje, é a segunda temporada do Ensaio, que é a série do Nathan Fielder na HBO Max, que eu achei muito melhor do que a primeira temporada. Para quem não sabe, é uma série em que o personagem, o Nathan, ele acaba reproduzindo situações porque ele acha que as pessoas, para saírem bem em situações cotidianas, têm que ensaiar bastante, né? Então ele monta cenários. E nessa temporada ele parte do pressuposto, ao analisar acidentes aéreos, que um dos grandes problemas da aviação, uma das principais causas de acidente, é a falta de comunicação entre piloto e copiloto. Eles não se conversam. Então ele vai nos aeroportos e começa a notar que aqueles caras não se falam. Então o que ele faz? Ele monta um aeroporto e começa a construir situações com pilotos de verdade e com atores, para que os caras, para entender por que eles não se falam, como eles se falam, por que não dão feedback, enfim. Só que esse é o ponto de partida, toda é a linha condutora de toda a série. Mas ao mesmo tempo, ele pira muito na batatinha em várias situações, como o Carlos viu a primeira temporada, sabe? Ele cria... Não terminei a primeira. Ele cria um reality show musical, Voices of America, e bota os pilotos de jurado para os caras aprenderem e ele analisar como é que os caras dão feedback quando tem que dizer que os caras foram eliminados. Porque ele avalia que os copilotos não falam para os pilotos quando tem algum problema na cabine e os pilotos tomam as decisões por conta, e às vezes tu acha que tem um problema errado e tu não fala por constrangimento, medo. Superior. E daí ele faz, no último episódio da série, uma analogia muito interessante, que daí acho que todo mundo meio que se coloca nisso, assim, que é com uma viagem de Uber. Ele tá sentado no Uber e o cara do Uber tá ali mexendo no celular e ele sabe que aquilo é perigoso, mas ele não fala nada. Eu acho que todos nós... Não basta dar nota no final se o cara bateu o carro. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação em que o cara corria demais, ou o cara tá fazendo alguma coisa, e tu acaba não falando porque, não quero criar mas daqui a pouco, e como a viagem quase sempre acaba sem acidentes, passa. Eu nisso não, mas eu já mais de uma vez peguei cara que começava a xingar os outros, né? Pois é, e ele leva isso para dentro do cockpit. E o quanto isso pode impactar. Então ele vai no Congresso americano tentando vender essa ideia. São rápidos? É meia horinha ou é uma hora? Meia horinha e o último episódio tem 1 hora. Daí o último episódio é, como eu falei pro Carlos, é o Nathan Fielder. Eu não vou falar para não dar spoiler, assim, mas é o momento Tom Cruise do Nathan Fielder. E aí tu descobre que essa série começou há 2 anos atrás, que ele já estava pensando, tem todo um processo que culminou naquilo ali. Tu nunca sabe se aquilo ali é real ou é fake. Tu sempre fica nessa, mas será que tudo aconteceu? É tão bizarro que tu acha que é fake, né? Daí tu começa a achar que é fake, às vezes tu acha que não é. E a jogada é essa, né? Tipo... Deixar na dúvida. Deixar na dúvida. E as pessoas também não sabem a sua realidade em alguns momentos, o quanto tu tá te produzindo e fazendo as coisas porque tu acredita naquilo, ou porque tu tem uma ideia pré-concebida de como tu deveria te comportar, e daí por isso que tu age daquela forma. Assim. Então é uma série que, tipo, ela pode ser
ser meio estranha no primeiro olhar, mas quando começa a entrar nela e que tu... Não é fácil, né? Ela não é fácil, né? Que nem aquele seriado que a gente viu dele com a Emma Stone também. E ele é tão meta, porque ele cita todos esses casos. Ele cita de uma série da Paramount, que ele tem um episódio de uma série antiga que ele fez na Paramount, que os caras tiraram no catálogo, porque teve uma denúncia de antissemitismo. Ele vai entender por que os caras tiraram aquele episódio. Então o que ele faz? Ele monta o escritório da Paramount como se fosse um quartel-general nazista, assim. E os caras entram, tem o cara falando como se estivesse falando um alemão, um general nazista com ele e tal. Então, assim, tipo, cada episódio ele dá um looping completamente fora da história e depois volta. São? 6 episódios. Dá pra dar uma chance, né? Dá, não, vale a pena. Claro, pô, tem muita gente que vai entrar e não vai conseguir comprar toda aquela ideia. Mas tudo bem, vê 1, 2 ali. E um só spoiler, eu sei que tá meio longo, mas é que vale a pena, assim, que ele tem uma hora que ele começa a avaliar um episódio de um avião que pousou no Rio Hudson. Que o piloto é o Sully, acho que até tem um filme com o Tom Cruise. Então ele começa a analisar a biografia do cara. Tom Hanks, isso. E daí o cara fala avião, me lembra Tom Cruise. O cara começa a analisar a biografia do piloto e tal. E ele chega à conclusão que na conversa do piloto com a torre nesse momento da descida e tal, teve 23 segundos de silêncio. E ele fica preocupado. Por que teve esses 23 segundos de silêncio? O que aconteceu que eles não falaram? Ele volta para a biografia e descobre que o cara, depois que o pai dele morreu, que foi mais ou menos nessa época, comprou um iPod e começou a ouvir músicas. E a banda preferida dele era Evanescence. Essa é a piração da história. E daí ele chega à conclusão que o refrão da música mais famosa do Evanescence, que é aquela Bring It Back, tem exatamente 23 segundos. Então ele começa a viajar de que o cara ficou esses 23 minutos ouvindo a música ou pensando na música para se focar e conseguir aterrissar. Então esse é o nível de viagem da história, assim. Nossa. Mas assim, como traz para problemas reais, ele vai longe, mas ele volta. E daí tu consegue acompanhar. Como é que é o nome da série? Um ensaio? Só um ensaio, segunda temporada. Tem ensaio, segunda temporada. E não precisa ver a primeira, pode ver direto a segunda. Tá. Buenas. Thiago, essa é contigo? Também. Thiago Basso nas picapes, na edição deste programa. A gente volta na semana que vem? Vamos dizer que sim, né? Não sei se a gente vai conseguir colocar na prática aquela nossa outra ideia na sequência do estúdio. Mas vamos ver. Tá. Enfim, a gente volta, certo? Valeu, um abraço.